Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela rede EcoTV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Eu quero agradecer, como sempre faço, a minha audiência nas 7 cidades no Grande ABC, que tem sido um sucesso. Sucesso porque você tem estado comigo todas as quintas-feiras no meu programa ABC em Perfil, apresentado por mim. Muito obrigado você, minha amiga, meu amigo, que tem estado comigo pela rede EcoTV. E todas as quintas nós temos trazido aqui no meu programa assuntos interessantes, informações interessantes, que isso é a finalidade da televisão. Trazer informação, esclarecimentos e muitas vezes debates de vários assuntos. Mas, antes de falar do convidado, como sempre faço, trazer hoje o tema do meu programa, que já está pelas redes sociais, já o dia inteiro nas redes sociais, o pessoal curtindo. Infelizmente, hoje nós temos uma notícia de termos perdido um grande amigo da cidade de Santo André, Nelson Mazzucato, que foi presidente do Clube 1º de Maio. Os nossos sentimentos a toda a família e aos amigos também. Um grande homem que deu uma grande contribuição para esta cidade. Descanse em paz, nosso amigo Nelson Mazzucato. Mas vamos continuar, porque é assim que Nelson queria. Ele queria e, como sempre foi, determinado, batalhador e com um espírito realmente de muita alegria. Então, vamos falar do tema do nosso programa. Hoje, o nosso programa, tenho a honra de trazer aqui um grande amigo, um grande advogado. Eu vou conversar com ele, com o ouvidor municipal da cidade de Santo André, doutor José Luiz Ribas Júnior. Vamos conversar com ele, bater um papo com ele, vamos falar a respeito. Você sabe o que é ouvidoria? Muito interessante. A história da ouvidoria, ela tem várias passagens. Nós podemos falar que os reis no passado tinham os seus ouvidores para que, primeiro, o povo reclamasse a esses ouvidores para se chegar ao rei essas reclamações. Mas, muitas vezes, naquela época, esses ouvidores, eles não levavam os problemas para os reis, ou então servia para que proteger o rei. Ao contrário, hoje, o ouvidor é diferente. O ouvidor, ele conversa e ele ouve a população para ouvir esses reclamos, questionamentos e buscar soluções. A Lei Afonso Arinos, na década de 80, trouxe com bastante clareza a função do ouvidor nas instituições. Mas agora eu vou falar com ele, nós vamos falar com ele. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Vou conversar com ele, José Luiz Ribas Júnior, o ouvidor aqui da cidade de Santo André. Boa noite, Ribas. Obrigado pela sua presença, meu grande amigo. Eu que agradeço, doutor Cristiano. É sempre um prazer estar aqui participando do seu programa. E mais do que isso, esclarecer a população do que é a ouvidoria, para que ela serve e como contatá-la. A ouvidoria, ela está ao lado do cidadão, para isso que ela funciona. Então vai ser muito interessante esse bate-papo nosso hoje. Olha, eu fiquei feliz quando eu te fiz o convite e você aceitou prontamente, eu achei isso muito bacana. A função do meu programa é esclarecer, é levar informação à sociedade e eu sei da importância da ouvidoria e até para esclarecer. Ribas, a pergunta que eu já faço, que todo mundo quer saber, o que é ouvidoria? Veja, Cristiano, a ouvidoria, ela é o braço da população para os reclames e as sugestões dos serviços prestados pela municipalidade e suas autarquias. Então, a população tem um canal que ela pode utilizar para fazer as suas reclamações sobre esses serviços prestados ou não prestados e também para sugerir melhorias para a nossa cidade. Então, a ouvidoria está lá para atender o cidadão. É sempre bom lembrar duas coisas. A ouvidoria, ela é uma instituição autônoma e independente dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, ela está ao lado do cidadão. E ela não tem nada que
possa interromper essa autonomia. A lei já assim determinou. E outra coisa que é importante a população saber é que a ouvidoria também não é o primeiro canal para se fazer essa reclamação. Então, se ela tem uma reclamação de algum serviço prestado pela municipalidade ou suas autarquias, primeiro ela tem que fazer a reclamação lá. Com o número do protocolo, eles vão dar um prazo para solucionar isso. Não tendo essa solução, aí sim ele pode procurar a ouvidoria e nós abriremos o processo administrativo e atuaremos em benefício do cidadão. Então, mas a ouvidoria, ela por si, é ouvir, realmente escutar, né? Escutar o cidadão, mas ela não só ouve apenas, né? Ela se inicia um processo de persecução de questões municipais, onde nos bairros que está tendo um problema que realmente é de origem municipal, do poder público, são obras ou que está faltando ou que geram consequências. E isso tem um início, é isso que eu queria esclarecer para a população que está em casa, você como ouvidor. Como é o funcionamento da ouvidoria? Vamos falar de uma forma prática, como se chega lá ao cidadão, pegamos um bairro da cidade de Santo André e ele chega à ouvidoria, nós vamos falar desses canais que tem da ouvidoria, e nasce ali um processo e existe um acompanhamento desse processo? Sim, claro. Então vamos lá. O que ocorre? O cidadão, ele, a partir desse protocolo que ele tem não atendido pela municipalidade ou suas autarquias, é que ele pode abrir esse processo administrativo na ouvidoria. Então, ele pode ser, a partir do momento que é aberto esse processo, e aí esse processo pode ser aberto de algumas maneiras, através do 0800 ou pessoalmente, abre-se o processo, a lei determina que a ouvidoria tem 5 dias para encaminhar esse processo para a área competente da reclamação, e aí, a partir do momento que for encaminhado esse processo, a ouvidoria ela fica atuante porque a municipalidade tem 20 dias para responder, 20 dias para solucionar o problema. Ou, se for um problema que realmente não tem a solução, para responder isso. Então, nós ficamos realmente em cima. Nós estamos lá para defender o cidadão. Nós vamos até o final. Olha, cobramos dia a dia isso daí. E aí, quando tem a resposta, nós respondemos ao cidadão o que foi solucionado. Muito bom. É uma lei que foi criada, a Lei 7.877, da ouvidoria, no ano de 1999. Isso. E muito interessante, salvo engano, na época do prefeito Celso Daniel. Um projeto da administração Celso Daniel. E existe uma autonomia, né? A ouvidoria, ela tem uma autonomia própria. O que eu te pergunto, porque a finalidade, Ribas, você sabe do meu programa, é informar e esclarecer a sociedade. Não existe nenhuma ingerência, né, em relação da administração em relação à ouvidoria. Vocês têm perfeita autonomia mesmo de trabalhar, de buscar solução, de apontar erros e falhas. Claro, não tenha dúvida. A lei assim já quis. Total autonomia para a ouvidoria. E até uma situação importante de se colocar, que é na região do ABC, nós temos apenas 3 cidades que têm ouvidoria, que é São Caetano, Santo André e Mauá, com uma única diferença. São Caetano e Mauá são indicados pelo prefeito os ouvidores e referendado pelo legislativo. E em Santo André não. Em Santo André é autônomo, é uma eleição à parte. Não tem ingerência de nenhum poder, executivo, nem legislativo e nem judiciário. Então, muito interessante. Você falou uma coisa que nós já vamos falar a respeito disso. A independência, ela nasce exatamente pelo voto, pela legitimidade. E essa lei de Santo André, ela trouxe exatamente essa independência. Você obteve 11 votos na sua eleição. Só que esses 11 votos, eu queria que você explicasse como funciona, quem são as instituições, porque o voto ele não é popular para eleger a ouvidoria. Ele é um colegiado, né, de representatividade. Como se compõe esse colegiado? Olha, a lei instituiu que esse colegiado tivesse 17 instituições que representassem a sociedade civil. Isso à época que foi criada. Na última eleição em que nós participamos, se habilitaram 11 instituições para poder ter direito a voto. Então, nós temos lá representantes da Associação Comercial, da Ciesp, da OAB,
do Fórum da Cidadania, da Força Sindical, da CUT, dos Conselhos Municipais, do Comugesan. São 11 ao todo que se habilitaram. Desses 11, nós tivemos os 11 votos, que foi a primeira vez que ocorreu a unanimidade na votação. Então, são coisas distintas. Hoje, existe um movimento para se melhorar a forma da representatividade desse colegiado. E uma coisa eu já adianto. Eu como ouvidor, e tenho certeza que assim também o colegiado, o que nós não queremos é que se altere a forma de votação. A forma de votação direta pode partidarizar essa eleição. Então, que nós não queremos. Existe uma discussão, foi bom você falar isso, de segmentos, e isso não só segmentos, mas de vereador eleito, que representa a sociedade, para que haja o voto direto da população ou de instituições, ampliar muito mais, para que houvesse isso. Então você disse que realmente, eu queria que você esclarecesse um pouco mais, por qual razão o ouvidor e esse colegiado, ele discorda exatamente de ampliar muito mais a sociedade e a participação desse voto? Veja, Cristiano, nós não discordamos de ampliar e qualificar o colegiado, não é isso. O que nós discordamos é de ter uma eleição com voto direto da população, porque aí você correria o risco de partidarizar essa eleição. Por exemplo, você pegaria talvez um partido A, que tenha lá seus 3.000 filiados na cidade, e quando fosse no dia da eleição, o partido em peso fosse lá e votasse no candidato deles. Talvez o outro candidato, que nem tenha nenhum vínculo com nenhum partido, mas que tenha boas propostas, certamente não iria ser eleito. Então, assim, nós queremos melhorar, qualificar esse colegiado, ampliar o colegiado, porque existem outras instituições hoje, representantes da sociedade civil, que deveriam estar fazendo parte do colegiado, que realmente representa a sociedade civil. Então, o que nós queremos, e colocamos já isso daí, é ampliar o colegiado e qualificar ele. Não mudar a forma como é feita a votação. Não como mas se sim fosse melhorar. Para votar em conselho tutelar, que aí é o povo que vota. Exatamente. Porque as instituições que estão lá representando o colegiado já representam a sociedade civil. Então, elas têm já a sua representatividade. Para não correr o risco exatamente de partidarizar. E é bom deixar bem claro o seguinte, que o ouvidor, ele não pode ser filiado a nenhum partido político. E não só, Ribas, até esclarecer, a lei, a 7.877, ela prevê que você não pode ser filiado a partido político e também, depois do término do seu mandato, você não pode ser candidato, não é isso? Veja, além de não ser candidato, na primeira eleição subsequente, você também não pode coordenar campanha nenhuma. Então, não é só ser candidato, você também não pode coordenar nenhum tipo de campanha eleitoral. Então, às vezes, as pessoas imaginam que o ouvidor está lá a trabalhar pensando em algo já como um trampolim. E a lei já vetou isso daí. Ali não existe um trampolim, ali você tem que fazer o serviço para representar o munícipe, que não importa se ele vota no partido A ou no partido B. Ele quer o serviço bem prestado para ele. Afinal de contas, ele paga os impostos. E é isso que a ouvidoria tem que fazer. É fazer com que a administração pública e ajudar a administração pública a fazer cada dia com que os seus serviços prestados sejam melhores para o cidadão. É exatamente isso. Muito bom. Eu estou conversando com o ouvidor aqui da cidade de Santo André, José Luiz Ribas Júnior. Eu quero a sua pergunta. Faça a sua pergunta, o que você acha da ouvidoria, como ela deve funcionar, quais são as suas ideias. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. É um assunto muito interessante. Você do bairro aqui da cidade de Santo André, você pode ligar e fazer a sua pergunta. Ribas, eu queria que você esclarecesse um pouco mais, você trouxe até o folder, um informativo, em quais casos, para que a gente possa esclarecer o cidadão, especialmente aqui da cidade de Santo André, que é aqui, você é ouvidor, quando ele pode buscar o serviço da ouvidoria? Veja, Cristiano, ele pode procurar o serviço da ouvidoria sempre que um serviço prestado pela municipalidade, pela prefeitura e suas autarquias,
não esteja a contento ou não seja prestado. Mas primeiro, volto a repetir, ele tem que fazer a primeira reclamação na própria municipalidade. Exigência. Claro. Primeiro ele precisa assim, ter uma reclamação formalizada na prefeitura? Claro, porque você imagina o seguinte, é como se fosse a oportunidade da ampla defesa do direito. O cidadão vai lá e faz a reclamação para a prefeitura e a prefeitura pode ir lá e resolver aquele problema. E ele não vai chegar na ouvidoria. Agora, ele fez essa reclamação e não teve a solução, aí sim que ele vai poder contatar a ouvidoria para a ouvidoria abrir esse processo administrativo. Então, a prefeitura é o primeiro canal. Desde a poda de uma árvore que não foi atendida. Desde a poda de uma árvore, um muro um que tapa-buraco, um muro que está caindo, todo e qualquer serviço uma prestado... Uma calçada com buraco que a prefeitura não Todo consertou. e qualquer serviço prestado pela prefeitura e pelas autarquias. Semasa, Guarda Civil Municipal, tudo. Muito, muito bom mesmo. E quanto tempo, em média, a ouvidoria ela demora para dar uma resposta para esse cidadão? Daquilo que você falou um pouco, nós falamos um pouco do procedimento, do processo. A ouvidoria ela dá retorno. A ouvidoria, quando ela recebe essa reclamação, ela tem até 5 dias para montar esse processo administrativo e mandar para a área competente. Feito isso, a lei determina que tenha 20 dias para ter uma resposta, 20 dias úteis. Então você vai lá e nós vamos acompanhar dia a dia essa reclamação. Se até os 20 dias nós não tivermos uma resposta, nós acionamos o gerente dessa área. Normalmente, nós temos um índice lá na própria ouvidoria de 95% de resoluções. Então, é um índice alto. A prefeitura, ela também fica atenta a essas reclamações, porque ela também consegue visualizar que a ouvidoria pode demonstrar para ela onde estão os gargalos da sua administração. A partir do momento que você tem uma demanda muito grande naquela mesma reclamação, o prefeito já vai estar atento e vai interferir nisso daí para que seja resolvido. Afinal de contas, o que ele quer é o que a ouvidoria quer e é o que o legislativo quer. Que a população tenha sempre um serviço melhor prestado. Ok? Muito, muito, muito bom mesmo. Dentro dessa questão, você está há quanto tempo já no cargo? Agora, dia 12, serão 2 meses completados. 2 meses. Estatisticamente, o que você já tem de resultados positivos de atendimento? Quantas pessoas passam por lá, já passou de processo, que você tem números? Você tem alguma coisa em números? Veja, Cristiano, o ano passado nós tivemos lá mais de 8.000 reclamações. Mais de 8.000. Nesse primeiro trimestre, eu tenho aqui e eu trouxe a você, nesse primeiro trimestre nós já tivemos 964 reclamações. É um número alto. A população procura. E como que ela procura? Através dessas informações que a gente dá. A gente tem que levar a facilidade para a população para ela poder fazer a exigência do seu direito, para que ela possa ir lá fazer a reclamação e as sugestões que ela assim achar melhor, né? Mas ela tem que saber para que é, como é que funciona e de que forma ela será atendida. Então, mas nesse primeiro trimestre nós tivemos quase 1.000 reclamações abertas. O que você, na sua opinião, ainda recente, como ouvidor, o que você... É a demanda que é muito grande e a administração, ela encontra dificuldade em atender essas situações? Ou o que você acha que isso ocorre? Porque nós temos em uma cidade, o prefeito, para ele administrar uma cidade, ele tem as secretarias, e é através das secretarias que tem esse atendimento para que ele possa projetar e administrar essa cidade, e os secretários exercem isso em conjunto à administração dessa cidade. No seu ver, o que falta muitas vezes em atender um determinado bairro? Será que é uma falta de organização administrativa em termos de secretaria? Ou é a demanda que é muito grande? Olha, Cristiano, eu acredito que seja a demanda muito grande. Nossa cidade é grande, ela tem mais de 174 km². E um detalhe que poucas pessoas sabem, a maior parte da nossa cidade
está localizado em área de manancial. Então, isso dificulta muito essa administração. A gente tem uma grande concentração da população na área urbana, só que nós temos um grande espaço de terreno na área de manancial. Então, você imagina uma cidade do tamanho da nossa, quantos problemas não aparecem a cada dia? São milhares. Então, o empenho ele tem que ser constante, tanto da prefeitura quanto dos secretários, do legislativo, tem que ter um empenho constante, diário, para poder solucionar os problemas. E nem sempre a solução dos problemas ele anda na mesma velocidade que as demandas aparecem. A gente sabe que no nosso país a burocracia é muito grande. Então, às vezes, você tem vontade e você quer mudar, só que a burocracia emperra um pouco. E aí a velocidade que é feito a solução dos problemas não condiz com a velocidade que é muito maior do aparecimento dos problemas. Quais são os problemas? Geralmente você começa a detectar especificamente alguns problemas. Quais são as mesmas demandas que isso tem que a sociedade busca, se repete muito? Você tem isso já? Olha, lá nós atendemos muito a pessoas que procuram problemas com relação às ruas, a buracos, a podas de árvore, a mudanças de placa de sinalização, a parte do trânsito ela é muito acionada, a própria parte da saúde, nas UPAs, no UBS. Então, normalmente, as maiores reclamações são relacionadas à Secretaria de Obras, que também é onde é concentrado a maior demanda da nossa cidade, né? E dentro disso vem o Departamento de Trânsito, e depois nós temos a Secretaria de Saúde, justamente por conta desses problemas enfrentados pela população quando procura um médico ou até mesmo a marcação de um exame ou algo parecido. Uhum. Temos também problemas no setor de habitação, que a nossa cidade hoje tem um déficit de quase 25 mil unidades habitacionais. Então, nós temos também um grande problema nisso daí e assim vai diminuindo, né? Então, mas as secretarias que mais a gente acolhe solicitações da população para abrir os processos administrativos na ouvidoria são essas. Eu sei que você fez uma pesquisa no centro da cidade e, salvo engano, de cada 10 pessoas, apenas 3 ou 4 ou 2 sabiam o que era ouvidoria. Logo, você tem um desafio, em que pese Santo André ser uma cidade desenvolvida, uma cidade de um nível de pessoas bem informadas, com um nível de instrução satisfatório, mas existe ainda a carência de se chegar a essa informação. É um grande desafio da ouvidoria. Qual o seu projeto para a ouvidoria chegar ao povo da cidade? Veja, doutor Cristiano, nós nos baseamos muito nessa pesquisa, apesar de ser uma pesquisa informal. Claro. Mas é onde que nós tínhamos buscar alguns detalhes para a gente poder fazer a nossa plataforma das propostas para a eleição. Então, nós fizemos essa pesquisa no calçadão e nas imediações e tivemos o seguinte resultado. 8% disseram que conheciam a ouvidoria e apenas 2% sabia exatamente qual era a finalidade da ouvidoria e aonde ela estava instalada. E, a partir disso, nós determinamos que a nossa gestão tinha que mudar. A nossa gestão tinha que ir ao encontro da população e não esperar que a população fosse até a ouvidoria. Nós tínhamos que mudar isso. Prova disso é o dia de hoje que eu estou aqui, vindo de um outro evento. Então, a cada dia, nós procuramos ir divulgar a ouvidoria em todos os cantos da cidade. Então, ontem, por exemplo, fizemos uma vistoria no bairro Guaraciaba. Nós estamos participando de ações sociais, divulgando a ouvidoria e levando para a população o conhecimento de como procurá-la. Já vista nesses 2 meses que serão completados ainda dia 12, nós já participamos de 4 ações sociais. Isso é muito importante, porque as ações sociais, elas se dão justamente nos bairros mais necessitados,
onde a população realmente precisa do serviço que é prestado pela municipalidade. Então é lá que nós temos que atuar, é lá que nós temos que levar a ouvidoria. Então nós decidimos que na nossa gestão a ouvidoria seria diferente. Nós iríamos romper os muros da casa da ouvidoria e iríamos para a rua. Nós chegaríamos até a população e é isso que nós estamos fazendo. Esse mês ainda aqui de maio, nós teremos mais 2 ações sociais que já estão confirmadas. Uma no dia 17 e uma no dia 31. E tem uma que nós estamos acertando o detalhe da data, para fechar mais 3 ações sociais ainda nesse mês de maio. Isso é importante, é levar para a população a informação de como buscar a ouvidoria. E é isso que nós temos que fazer. Esse foi o ponto de partida. Que é um grande desafio. Claro, exatamente. Tudo isso daí foi gerado por conta dessa pesquisa. Aí nós vimos que nós precisávamos mudar a ouvidoria, mudar o jeito dela atuar, levar para a população. E é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós nos comprometemos, inclusive na apresentação que nós fizemos para o colegiado do nosso plano de governo para esses 2 anos de mandato e que foi aprovado. Nós vamos levar a ouvidoria até onde a população está. Não vamos esperar a população procurar a ouvidoria, mesmo porque muitas pessoas, como bem informou essa pesquisa, não conhecem a ouvidoria. Então veja, isso também é uma situação que é um pouco diferente, que no começo muitas pessoas acharam que nós queríamos até mudar o endereço da ouvidoria. Não é mudar o endereço da ouvidoria, nós temos que dar mais ferramentas para a população para que chegue à ouvidoria. Das nossas propostas é ter um posto avançado da ouvidoria no poupa-tempo que será instalado na nossa cidade. Então, nós vamos falar a respeito dessa questão. Nós estamos com um posto que virá do poupa-tempo, e isso foi uma conquista, né, da ouvidoria, onde você ter um local onde possa ter mais condições de se chegar. É lógico que o poupa-tempo ele é um local fundamental para isso. Como será isso quando já está acertado? Isso é definitivo ou é uma expectativa? O que você pode dar em primeira mão aqui para a sociedade e o povo de Santo André? Em primeiríssima mão, né? Há pouco mais de 1 hora atrás, né, estive reunido com os representantes do Estado de São Paulo e que me confirmaram que realmente a ouvidoria vai ter o seu espaço no poupa-tempo. Agora falta apenas a formalização. Mas isso é uma conquista excepcional para toda a população, porque tendo um posto avançado dentro do poupa-tempo, a população que for lá já fazer o trabalho e buscar o que ela precisa no poupa-tempo, ela já poderá ali mesmo fazer a sua reclamação. Muito bom. Eu estou conversando com o ouvidor municipal aqui da cidade de Santo André, um assunto muito interessante. Nós vamos chamar um pequeno break, mas eu quero você comigo, eu quero a sua pergunta, a sua ligação no 2379-4733. Ligue e faça a sua pergunta. Não saia daí, voltamos já já. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão.
Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Futebol, paixão nacional. Enquanto o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014, muitos brasileiros sonham com a grande oportunidade da vida. Nos estádios onde a bola vai rolar, um novo time entra em campo. 5% dos trabalhadores nas obras da Copa no Brasil são presidiários e jovens em conflito com a lei. Em cada uma das 12 cidades sede da Copa, tem também uma grande torcida. Como um grito de liberdade, eles sabem que essa é uma chance de começar de novo. A ação do Judiciário é decisiva para garantir trabalho, perspectivas de futuro e diminuição da reincidência no crime. CNJ, compromisso com a justiça do Brasil. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. E eu estou ouvindo, né? Lógico, o ouvidor da cidade aqui de Santo André. Muito interessante bate-papo. Você precisa saber como funciona a ouvidoria. Eu quero a sua pergunta. Ele vai informar, ele deu uma notícia aqui de primeira mão no meu programa ABC em Perfil. Agora o Poupa Tempo, que vai ser instalado e inaugurado na cidade de Santo André, no shopping aqui da cidade de Santo André, Átrio, né? Shopping Átrio. Ali indo para Mauá, Santo André e tal, divisa, né? Quase, então nós teremos ali um posto da ouvidoria. E ele vai falar um pouco mais a respeito disso. E aí, ouvidor, como é que vai ser esse atendimento lá? Ele vai ter um local dentro mesmo do Poupa Tempo? Vai ter lá funcionários da ouvidoria para atender? É isso aí, doutor Cristiano. Olha, alguns detalhes nós ainda vamos determinar na entrega do projeto, mas a princípio será da seguinte maneira. Nós teremos lá um posto de atendimento avançado para a população dentro do Poupa Tempo, ou seja, dentro do Poupa Tempo a ouvidoria terá lá um espaço com um funcionário da ouvidoria que terá toda a condição de atender a população que for lá. E uma coisa que é muito importante e deixar aqui claro é que a ouvidoria não vai mudar o seu endereço para o Poupa Tempo. Mesmo porque a lei determina que a ouvidoria tem que estar no centro da cidade, na região central. Lá nós vamos ter mais um posto de atendimento. Seria mais um canal para a população buscar o auxílio da ouvidoria. Uhum. E isso é uma situação importante que vem complementar as ações que nós já estamos atuando. Por exemplo, nós retomamos todos os plantões nos postos SIM. Toda terça-feira é feito o plantão na parte da manhã nos postos SIM. Outra atitude que nós tomamos... O que é o posto SIM? Só para a pessoa entender. É o posto de atendimento da própria prefeitura. Sistema Integrado Municipal. Sistema Integrado Municipal. Então, o posto da própria prefeitura, todas as terças-feiras nós fazemos o plantão lá. Então, a população não precisa vir até a ouvidoria. Ela pode também ir lá fazer a sua reclamação. Tem lá um funcionário nosso que fica a parte da manhã lá, das 9 às 11h30, meio-dia, e já recolhe essas informações, abre a reclamação e traz para a ouvidoria. E ali a gente abre esse processo administrativo. Outra atitude que foi muito bacana e importante de ressaltar foi que nós fizemos uma ampliação, na verdade a retomada e ampliação dos plantões em Paranapiacaba e no Parque Andreense. Então, isso estava parado? Isso já estava parado há algum tempo e quando nós assumimos, eu de primeira mão fui conversar com o meu amigo, o Ricardo de Giorgio, que é o secretário de Paranapiacaba, que muito bem nos atendeu lá e de prontidão ampliou, concordou com essa ampliação, a retomada e ampliação desses plantões. Então, nós temos lá na última segunda-feira do mês, o plantão em Paranapiacaba. E na segunda sexta-feira do mês, no Parque Andreense. Então, não existia há algum tempo esse plantão, ele ficou paralisado. E antes ele era feito uma vez por mês em cada local. Ou seja, demorava-se 2 meses para voltar novamente na região. E nós fizemos essa retomada e ampliação. Então, a população que está lá distante, e nós bem sabemos que para chegar em Paranapiacaba,
temos que atravessar outros municípios, Sim. muitas vezes demora 1 hora e tanto, você imagina a população ter que vir até aqui ao centro da cidade para abrir a sua reclamação. É uma coisa que dificulta muito. Então, nós conseguimos fazer com que esses plantões atendam a população com as suas necessidades lá. A ouvidoria está pensando em ir nos bairros, fazer divulgação, bairro a bairro, dentro da possibilidade, panfletagem, dentro dessa divulgação? Sim, nós fizemos essas ações sociais que eu falei no outro bloco e uma situação que foi muito importante, nós fizemos uma parceria também com o Diário do Grande ABC, que é aquele diário nos bairros, né? Ação social. Que é uma ação social que o Diário promove, inclusive com a participação da OAB e da Associação dos Advogados, né? Do Grande ABC. Isso é um ganho muito grande, porque nós vamos até os bairros mais necessitados e levamos informações para eles, que muitas vezes eles não fazem a sua reclamação porque eles não têm acesso à informação. E isso é muito importante, nós temos que fazer essas ações sociais. Na verdade, nós teríamos que ainda ampliar mais essas ações sociais, que é só assim que nós vamos conseguir atingir o maior número de pessoas dentro da nossa cidade que podem utilizar os serviços da ouvidoria. Muito, muito bom mesmo. Para se entrar em contato com a ouvidoria, quais os canais de contato que tem da ouvidoria? Olha, o cidadão ele pode ir diretamente lá na sede, que fica na rua Cesário Mota, número 58, no centro de Santo André. Pode também entrar em contato através do telefone 4437-1150 ou até mesmo através de e-mail, que é santoandré.sp.gov.br ouvidoria@santoandré.sp.gov.br. E aí ele será orientado a forma que ele tem que fazer para abrir a sua reclamação. E um dado que é muito importante a gente divulgar aqui é que, se o cidadão assim quiser, ele terá a sua identidade em sigilo. Ele abre a reclamação, ele, lógico, tem que nos passar todos os dados, Claro. Só que ficará em sigilo. Não vai para frente, vai ficar apenas na ouvidoria os seus dados. Então, nós abrimos o processo administrativo, encaminhamos a sua reclamação e na outra ponta, que é a municipalidade ou a autarquia, não vai saber quem é que está fazendo essa reclamação. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes o munícipe, ele tem certo receio de apresentar a sua reclamação. E a ouvidoria garante o sigilo a ele. Muito, muito bom mesmo, muito interessante. O papel da ouvidoria ela é fundamental. E eu acho que isso tem que ser feito, dado um dinamismo sempre maior, imprimir realmente esse estilo, né, que em prol, né, isso vai dar um retorno para a sociedade e para a população andreense, né? Hoje existe uma autonomia, como já se falei, com previsão legal. O apoio do prefeito Carlos Grana, como é em termos da ouvidoria? O prefeito ele dá esse apoio, como que funciona, como ele vê a ouvidoria? Veja, isso foi um dado muito importante que nós tivemos, inclusive na nossa posse, o prefeito foi bem claro. Ele disse, jamais acabar com a ouvidoria. Nós temos que melhorá-la como em todos os serviços, mas jamais acabar. Por quê? Porque a ouvidoria é um instrumento muito, mas muito importante para a população. Porque através da ouvidoria, a população tem um outro canal para poder apresentar a sua reclamação e a sua sugestão. E o prefeito, que é muito inteligente, ele sabe também que a ouvidoria, através dessas reclamações, pode identificar os gargalos da administração dele. E é onde que ele vai atuar para melhorar a sua própria administração. Então, isso vai colaborar com a administração. Claro, não tenha dúvida. O fim da ouvidoria é fazer com que os serviços da municipalidade sejam cada dia melhor prestados para a população. E, se você for ver, é o mesmo fim que o executivo quer. Então, o prefeito, ele, como não tem gerência, a ouvidoria é autônoma e independente, e ele utiliza, através da ouvidoria, essa parceria exatamente para isso, para ele conseguir verificar quais são os gargalos da administração dele. Nós temos um respaldo muito bom da prefeitura. Para você ter uma ideia, o índice de resoluções das reclamações chega a 95%.
Então você vê que eles atuam realmente. O resultado disso. O resultado disso. Quando você tem uma reclamação, eles realmente levam a sério isso e vão resolver. O respeito pela população. Claro. Agora, a ouvidoria, a função da ouvidoria, que é essa, mas quando se detecta um problema, isso é distribuído para as secretarias ou isso é levado à prefeitura e de lá a prefeitura vai buscar quais são as secretarias responsáveis? Como é que funciona esse canal? Por exemplo, nós temos um problema de um vazamento de água, né? Vamos citar aqui simbolicamente. E como funciona? Você faz contato direto com o SEMASA, a ouvidoria, ou prefeitura e SEMASA? Não. A partir do momento que entra a reclamação, nós já encaminhamos essa reclamação diretamente para o setor competente. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, essa reclamação já vai direto ao SEMASA. Nós não temos que centralizar isso num único ponto para depois desse ponto distribuir. É uma situação menos burocrática. Nós já abrimos o processo administrativo e encaminhamos para a secretaria competente. E aí ela que vai solucionar esse problema. Você entendeu? E a ouvidoria, ela tem... como detectar, por exemplo, ela vai em loco quando recebe a reclamação, depois de instaurado um processo, para se realmente verificar o que ocorreu ou não? Veja, se for necessário, iremos sim. É claro que você não vai a todos os locais, né, verificar. Mas, se for necessário, nós fazemos sim as vistorias. Como no caso que eu falei ontem, que nós fomos lá no bairro Guaraciaba, que está lá necessitando de serviços básicos, como saneamento básico, rede de esgoto, iluminação pública, nós iremos. Como nós fizemos também quando nós fomos no Alzira Franco. Temos lá uma escola que não tem iluminação à noite. A iluminação pública não pega a parte que chega à escola. Então, os alunos saem da aula à noite e não tem a iluminação. Pode ser atropelado por um carro, alguma coisa assim. Então, quando nós detectamos esses problemas, nós vamos até o local para você poder instruir melhor o processo administrativo. Ou seja, vamos lá, tiramos fotos e instruímos melhor esse processo. Porque a pessoa do outro lado, na área que recebe essa reclamação, se ela receber apenas um papel escrito a reclamação, talvez ela não consiga visualizar o tamanho da gravidade daquele problema. Então, se a gente conseguir instruir esses problemas mais graves, com provas, com fotos, com laudos, ele vai olhar aquilo e vai verificar exatamente a gravidade. E aí vai conseguir atuar de uma forma melhor. E em termos de população, depois que realmente existe um canal que é aberto de ligação entre o munícipe e a ouvidoria, ele faz aquela reclamação e ali esse canal que é aberto, ele obtém informação depois dos pontos de resultados que estão lendo ou não mais? Como funciona a ouvidoria e o cidadão? Olha, depois que é aberta a reclamação, o cidadão ele recebe uma resposta, sendo ela positiva ou não. Ele tem que ter essa informação. Então, o que nós fazemos? Depois nós enviamos um ofício informando ao cidadão de que aquela reclamação que ele fez foi solucionada ou não. Na maioria das vezes, como eu aqui disse, foi solucionado. Então, o cidadão sempre vai receber depois o retorno, que isso é fundamental. Porque se você não der um retorno, ele jamais vai imaginar o que tem que ser feito e de que forma que foi feito. Então, ele faz lá uma reclamação da poda de árvore. Vai lá à prefeitura e faz a poda de árvore. E ele tem que ter depois essa informação para confirmar. Então, olha, nós enviamos um ofício a ele falando a sua solicitação foi atendida, porque se ele verificar que não foi atendida, ele volta para a ouvidoria com essa informação. Então, todas as vezes que abre-se uma reclamação, essa reclamação depois é enviada a ele um ofício informando a sua resolução. Muito bom, muito bom. Por que eu pergunto isso, Ribas? Porque para esclarecer mesmo quem está lá ouvindo, e esse é o momento. A ouvidoria,
ela tem essa finalidade e, aliás, você tem buscado isso com bastante clareza, não só você, mas toda a sua equipe de trabalho, e eu sei da sua determinação. Qual é o horário de atendimento da ouvidoria para atender a população? Olha, o atendimento pessoal é das 10 às 16 horas, lá na rua Dr. Cesário Mota, número 58. Mas a ouvidoria ela funciona das 8h30 às 17h30. Então, a população também pode utilizar o telefone 4437-1150 dentro desse horário, das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. E, pessoalmente, das 10 às 16. Muito, muito bom mesmo. Vamos à participação aqui do telespectador. Eu quero agradecer a Marlene Rocha, da cidade de Diadema, minha querida Marlene Rocha, um grande beijo para você. Você sempre tem estado comigo e ela diz, parabenizo o programa, pois ele é muito informativo. Eu agradeço a você, a sua família, um grande beijo por você estar comigo todas as quintas-feiras. E eu sempre estou com você. Obrigado, Marlene. Vamos à participação aqui do Amauri de Oliveira. Amauri, obrigado por você ter ligado aqui no meu programa ABC em Perfil, você está assistindo. Deixa você um grande abraço e toda a sua família. O Amauri de Oliveira, ele fala, moro em área de manancial. As pessoas continuam a jogar lixo e a prefeitura não faz nada. Se eu cortar uma árvore, sou multado. E aí, ouvidor? Olha, O Amauri de Oliveira. Olha, Amauri, esse é um problema também de educação, né, da população. O que você pode fazer? Abrir essa reclamação dentro da prefeitura, nesse caso é através do SEMASA, e aí você não tendo resposta, por favor, nos procure através dos nossos canais da ouvidoria, que nós iremos atuar para que isso não ocorra mais. Nós iremos cobrar da prefeitura para que ela realmente faça o recolhimento desse lixo que está sendo jogado e até mesmo, dependendo do que for, tomar atitudes outras que a prefeitura pode tomar, tendo em vista que é a área de manancial, né? Então, por favor, se você tiver essa situação ainda perdurando, faça a sua reclamação que nós iremos atuar para resolver esse problema. Muito bom. O Ribas, o ouvidor, ele tem mandato, ele é eleito. Qual é o mandato do ouvidor? São 2 anos, podendo uma única reeleição. Tá, então poderá se reeleger, né? Sim. Novamente. Muito bom, muito interessante. Agora vamos falar um pouco dessa trajetória do ouvidor, desse ouvidor que hoje ocupa um cargo público de tamanha relevância, muito importante para a sociedade, para todos nós aqui da cidade de Santo André. Mas o advogado, como foi essa trajetória do advogado? Você fala um pouco disso, você era diretor da ordem, né? E como você vê a importância da figura do advogado, que conhece leis, que realmente em defesa do cidadão, e qual a importância nessa esteira da ordem dos advogados, que você é oriundo de lá, que representa a sociedade civil, qual a contribuição que isso vai dar, né? Que tem dado e vai continuar a dar, e conta um pouco dessa trajetória. Veja, doutor Cristiano, o ouvidor, ele também pode ser traduzido como o advogado da população, porque ele vai defender os direitos da população. Então, isso foi muito interessante, até mesmo no dia da minha posse eu deixei bem claro. Hoje eu estou como ouvidor, mas eu sou advogado e sempre serei advogado. Então, por mais que a gente passe por certos cargos, eu tenho a minha profissão. E de que forma que eu cheguei nessa profissão? Foi até um tanto engraçado, porque eu até entrar em 94 na primeira faculdade que eu iniciei, eu nem imaginava fazer direito. Eu fui fazer engenharia. Fui fazer engenharia. E nós tínhamos um grupo de 11 pessoas, que dessas 11 pessoas, 8 faziam direito. Então, o assunto predominante era o direito. E eu entrava sempre nessas conversas e acabava até discutindo, às vezes, as provas dos colegas que faziam direito. E, por destino da vida, né, eu fiquei sem ter condições de pagar a faculdade e tive que trancar a matrícula. E eu falei para mim mesmo que quando eu voltasse a estudar, que eu voltaria a estudar, eu faria a faculdade de Direito. E assim eu fiz. Então eu comecei, não tenho na minha família nenhum advogado, né, que
que nós podemos de ter. nome, dando continuidade. Exatamente. Então, eu comecei do zero realmente. Então, me formei. Quando eu prestava serviço para uma empresa, e quando eu estava no 4º ano, que eu já tinha condições de pagar o 4º e o 5º ano da faculdade, que eu já tinha guardado o dinheiro, eu pedi demissão e fui fazer estágio, gratuitamente, sem ganhar R$1. Então, assim, era vontade. Eu sempre, a partir do momento que eu tomei contato com o direito, eu me apaixonei por ele. E assim foi. Bom, formado, abri o meu escritório e também sempre gostei desse envolvimento com a política de classe, a política social. E aí comecei a também participar de eventos da OAB, daqui de Santo André. Através dessa participação, eu recebi o convite do Dr. Fábio Picarelli, que à época pretendia lançar uma chapa para concorrer à eleição da OAB, e aí nós nos unimos, assim como com outros colegas, doutor Ademir Oliveira e outros, e montamos essa chapa para concorrer à eleição. E fomos eleitos, e eu assumi o cargo de tesoureiro da OAB de Santo André. Após isso, passamos os 3 anos, desenvolvemos o trabalho lá, e o advogado, a população advocatícia, ela nos contemplou com a reeleição com mais de 70% dos votos. Bom. E dentro da própria OAB, nós sempre tivemos lá a intenção de ocupar espaços, porque é o que eu falei, o advogado, ele é o construtor social. Então, nós tínhamos também a intenção de concorrer à eleição da ouvidoria para poder desenvolver o nosso trabalho. E assim foi feito. Nós tentamos uma primeira vez, não obtivemos êxito, e agora, nessa vez, conseguimos ter a unanimidade nos votos. Então, essa é a trajetória. Trabalho muito, e eu acho que é isso que você tem para conquistar o seu espaço. Você tem que respeitar as pessoas como pessoas. Você tem que ter lealdade, você tem que ter hombridade, você tem que ser uma pessoa honesta, que isso tudo não é adjetivo, isso tudo é obrigação do ser humano. Mas parece que hoje em dia está um pouco esquecido, né? Mas tenha certeza que você trabalhando corretamente e desenvolvendo o seu trabalho, pensando na parte final, você vai ter êxito nisso daí. E foi assim que eu consegui, e hoje eu estou ouvidor, mas sou advogado. Muito bom. Temos a participação aqui dos telespectadores, nós temos 5 minutos. Vamos lá. Passa rápido, né? Quando a conversa é boa. É verdade. Se o ouvidor, você tem estatísticas de quais secretarias tem mais reclamações. É o Raimundo Pérez. Raimundo, um grande abraço para você, obrigado pela sua pergunta. 5 minutos, nós vamos ter que correr um pouco. Temos sim, nós temos, como eu falei, a Secretaria de Obras, até mesmo porque ela também contempla a parte de trânsito da cidade, ela é a que mais tem reclamações. Depois nós temos a saúde, a habitação e assim por diante. Muito bom. A Neide Cardoso. Neide, um grande abraço para você, minha amiga. Obrigado por você estar comigo. Olha, parabéns aí pela sua participação. Um grande abraço para você e toda a sua família. Ela também me parabeniza, pois ela disse que tem aprendido muito comigo. Eu que aprendo com você, por você estar aí fazer as suas perguntas. Vamos aqui à participação do... Se já tem algum processo na ouvidoria sobre a canalização do córrego Taoca. Acho que isso aqui... Taioca. Um grande abraço para o doutor Cristiano, também para você. Marcos Cabelo, um grande abraço para você, doutor Marcos Cabelo. Veja... Taioca. Eu vou pedir a tua resposta e as tuas considerações finais. Ok. Veja, doutor Cristiano, doutor Marcos, claro que na ouvidoria nós temos muitos casos. O ano passado nós tivemos 8.000 reclamações. Então nós temos sim pedidos lá e também nós temos acompanhado que o Executivo e o Legislativo também está atuando nessa situação. Então eu acredito que logo nós teremos uma boa solução para esse problema. E para as considerações finais, eu só tenho a agradecer a você que sempre me recebeu aqui muito bem,
A ouvidoria ela está de portas abertas para a população e mais do que isso, eu assumo aqui o compromisso de que nós levaremos a ouvidoria ao encontro da população. Todos os dias eu acordo e penso a mesma coisa. Nós temos que fazer com que a ouvidoria chegue à população. E é esse o trabalho que nós vamos desenvolver nesses 2 anos. Mais uma vez, muito obrigado. Ribas, eu que te agradeço, meu grande amigo. O meu programa está à sua disposição, à disposição da ouvidoria da cidade de Santo André. E eu sei o seu talento, o seu esforço como advogado, que conheço você, e sei da grande contribuição que você vai dar para a nossa cidade de Santo André. Parabéns e sucesso, Muito obrigado a todos nós. Eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo, que esteve comigo no meu programa ABC em Perfil. Eu agradeço a você e toda a sua família. É um sucesso maravilhoso. Estar com você é motivo de alegria. Então eu desejo a você felicidade plena, o amor que seja liberado na sua vida. Isso que é importante, para que nós sejamos felizes. E eu quero deixar uma grande mensagem neste momento, no final do programa, como eu sempre faço. Saber ouvir revela uma capacidade extraordinária, que é a arte de silenciar para aprender. Um grande abraço para você. Você vai seguir as reprises do meu programa ABC em Perfil pela grade da nossa querida rede Eco TV. Forte abraço e te espero na próxima quinta-feira da semana que vem. Obrigado e bom final de semana.